Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 2. Eu estava meditando um pouquinho na palavra. E sabe quando você tem uma passagem que ela começa a falar contigo? E você está lendo e aquilo ali está falando contigo. Lucas capítulo 2. Uma passagem que nós conhecemos, da qual nós também tomamos posse. Quando o anjo Gabriel ele chega para Maria e fala aquilo tudo que você já sabe, imagine ela recebendo essa notícia. Há uma declaração aqui muito fantástica. No verso 37 de Lucas 1, perdão. Todos acharam? Então vamos ler juntos aí. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E eu fiquei lendo isso, mais uma vez. Porque para Deus, da parte dele não haverá o quê? Em todas as suas promessas. No verso 45 é super interessante, porque tem uma ligação fantástica com 37, porque não é só uma declaração das promessas de Deus. Eu quero te falar algo aqui que é especial. Deus precisa achar um coração que creia. Esse é o âmago do Evangelho. Nós vemos desde o início lá, todo aquele que confessar a Jesus e tal, e todos aqueles que recebem a Jesus, os que creem, se tornam filhos de Deus. Esse ponto é a nossa parte. Eu estou comentando um pouquinho sobre isso, porque eu tenho visto aumentar esses geradores de incredulidade dentro da própria igreja. Não, mas espera aí, pastor, eu sou cristão, eu sou crente. Mas esse é o problema. Eu posso estar apenas com uma definição de um crente, ou eu estar numa igreja, mas em relação a coisas que Deus vem falando ao nosso coração, ou vem falando a você, eu já larguei, porque eu deixei de acreditar. Por quê? Por causa dos geradores de incredulidade. Eu nunca leio, quando eu leio essa passagem, ontem Deus começou a levantar essa bola de novo para mim, porque eu e você convivemos com situações que Deus já falou para mim e para você coisas, mas que ainda não se cumpriram. E não significa que não se cumprir. Significa que tem um tempo. Significa que o que ele falou é mais importante que o tempo que nós estamos vivendo, ou se vai ser amanhã ou depois. Eu tenho que aprender a conviver com isso, gente, porque de um modo geral a igreja, ela começa crendo, mas ela não termina. Ela larga no meio do caminho. E se Deus põe coisas no teu coração, como põe no meu também, tem a responsabilidade nossa, cuidar do nosso coração, manter o nosso coração num posicionamento de continuar crendo, porque continuar crendo é mais difícil que começar crendo. Quem está dormindo, diga aleluia. Oh, graças a Deus, eu não estou entendendo. E ontem, o que aconteceu é que Deus me trouxe a lembrança de coisas que Ele já me falou há 20 anos. Pô, gente, 20 anos é muita coisa. Às vezes Ele te falou algo a respeito de uma restauração dentro da tua casa, Ele te mandou um recado a respeito do teu trabalho, ou de sonhos que você tem, que foi Ele que colocou. Lá no Espaço Gourmet, lá a gente tem lá aquela placa grande, oração do homem é a fábrica dos sonhos de Deus. Guarde essa frase. Na verdade é isso mesmo, nós somos dEle. Ele gera tudo que Ele quer em nós, gente, e nós pertencemos a Ele. Aqui está declarando que da parte de Deus está tudo certo. E da nossa parte? A nossa parte está no verso 45. Eu não posso ler o verso 37 sem o 45. De um modo geral, a gente conhece até de cor esse. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Dá um uhul aí, vai. Ele está mais alegre do que nós. Mas Ele sabe também que a gente vive nesse ambiente, nessa atmosfera incrédula. E existem alguns geradores de incredulidade. Eu vim até falando numa série que eu tenho falado sobre cura, para você compreender como é que são as coisas. Agora veja, no verso 45,
quando Maria vai à casa de Isabel, sua prima, que já estava grávida de João Batista. Quando Maria chega lá, o menino na barriga de Isabel, ele estremece. Ele fica cheio do Espírito Santo. E Isabel dá uma palavra para Maria, que essa é a conexão junto com o verso 37. Então eu quero levantar, porque ontem Deus estava falando nesse meu coração, Elinho, a tua parte é essa aí, ó, do verso 45. Porque a minha parte está tudo certo, o que eu te falei vai se cumprir. Rapaz, ontem eu estava feliz lá. Puxei minha cobertinha, eu estava lá meditando e tal. Uau, legal. Você sabe que Deus, Ele faz isso. De repente aqui nessa manhã, Ele está te levantando para você, mais uma vez, essa bola, para que você continue agarrando naquilo que Ele te falou há 10 anos atrás. Há 15 anos atrás. Eu não estou falando de ontem não, gente. Esse é o lance. Ontem Deus me falou isso, e a gente pensa que então as coisas vão ser liberadas no tempo que a gente acha, ou no tempo que a necessidade ali está pedindo. Se você for ler bem o Velho Testamento, você vai ver muitos homens esperando muito tempo. Mas aqueles que esperam no Senhor, cara, eles se renovam. Tem algo especial para nós continuarmos nessa jornada. Não terminou ainda o que Deus tem para completar na tua vida. Pastor, você não está entendendo, eu já passei dos 60, 65, agora 60 e chora. Estou fora, Deus já me falou coisas tem mais de 20 anos atrás. Essa bola eu estou levantando nessa manhã para você agarrar. Você pode duvidar de tudo, mas nunca duvide da certeza que você tem que Deus falou contigo. Quando Deus Ele fala contigo, cara, está registrado lá dentro. Ontem eu me lembrei de coisas que Ele falou comigo de 20 anos, eu sei aonde eu estava. Eu estava sentado numa mesa, eu estava escrevendo coisas e aquilo ali veio igual uma bala no meu coração, encheu, incendiou meu coração, jamais esqueço. Eu costumo anotar tudo que Ele me fala. Então não haverá impossíveis em todas as suas promessas, a palavra empenhada dEle conosco, é isso. E nós sabemos que tem várias, e podemos tomar de maneira coletiva, como crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você crê? Porque eu vi a minha família toda se convertendo, já não tenho meus pais vivos aqui, mas se converteram. Alguém lembra do meu pai? Aquele endemoniado? Eu batizei ele aqui com 83 anos de idade. Quanto tempo pode levar? Pastor, mas eles estão ficando pior lá em casa. Isso aí para Deus não é nada. Ele tem uma promessa, se você crer. Eu já entendi que na concretização de promessas, o coração do ser humano é fundamental, porque Deus não faz nada sozinho. A minha cooperação é manter crendo algo. E se eu precisar tomar uma atitude ou fazer um comportamento a respeito disso, então faça, porque você está indo com aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu cheguei até aqui, eu e a Deise, até no ministério, porque eu sempre vim com o meu coração. Pelo lado de fora, pelas circunstâncias, as situações que eu vivia, e nós vivemos muitas, e situações na minha mente, olhando para fora, podia ter tomado um outro rumo, mas eu nunca desisti daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sou chato, eu vou até o final, porque eu aprendi que é dessa maneira. Então Deus tem derramado promessas no teu coração que são preciosas, de mudanças e transformações miraculosas na tua vida. Escuta aí, hein? Para te levar para um outro nível, para abrir uma outra porta que você precisa entrar, porque eu e você estamos debaixo do propósito dEle. Aleluia! Quem é que vai impedir o propósito de Deus? Não impediram Jesus. Satanás não impediu. Ele veio no devido tempo, como diz lá em Gálatas, na plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos filhos hoje, porque o propósito de Deus se cumpriu, em algo que já tinha sido estabelecido, e você é um vaso, na verdade, de Deus, com propostas que Ele tem colocado na tua vida. Então, da parte de Deus, tudo certo.
E você entende que nesse verso, gente, não tem como o inferno chegar e paralisar isso e quebrar, não tem como. Porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não, eu vou repetir. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Todas as palavras empenhadas para comigo e contigo. Não haverá impossíveis. É uma tapa na cara do inferno, ele sabe disso. Mas ele trabalha no verso 45. E aqui é a importância da nossa cooperação. Porque então Isabel dá essa declaração. Olha, você é uma bem-aventurada, Maria. É bem-aventurada só porque ele disse? Não, preste bem atenção, a gente tem que ler com calma. Já expliquei para você, o Espírito Santo te fala com coisas simples. A força do verso 45 não é só porque é Maria, ela foi escolhida, assim como você também, sabia? Mas a gente olha para Maria, a gente olha para Moisés, olha para Isabel, pastor, quem sou eu? Quem sou eu? Você é o Robson, você é a Mônica, você é o Emerson, você é o Dirceu. Você é um escolhido. Você acha que eu e você estamos vivendo nessa época do mundo, nesse momento, por causa de quê? Não, a gente já estava em casa. Você está para cumprir um propósito, um sonho. Coisas que Ele está colocando no teu coração. Então ela não é bem-aventurada porque ela era Maria. Ela foi escolhida. Você também foi escolhido. Jesus, ele dá uma declaração tão fantástica em João 15, gente, que deixa a gente até, meu Deus, Aline, não foi você que me escolheu, eu te escolhi e designei para que você vá e dê fruto. Com essa eu vou rodar. Eu entendo a minha missão, gente, eu estou aqui atacado essa semana inteira pelo inferno. Você pensa que eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer? Você tem que ter essa consciência de quem você é, rapaz. Se Deus vai fazer alguma coisa sobre a face da terra, não vai ser através de parede, nem placa denominacional. Vai ser através da tua vida. Você tem que valorizar quem você é. O que Deus põe no teu coração, porque é singular. Você é um vaso exclusivo e único dele, para um propósito e um sonho também dele, gerado no teu coração. Assim como Deus chamou Abraão, ele falou uma opção de coisa para ele, foi conversando. E a Bíblia declara que ele creu. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. E durante muito tempo, assim como eu e você, ele vivia dias angustiosos, difíceis. E Deus vinha sempre relembrar a ele as promessas. Vinha sempre lembrar a ele o que foi dito para ele. É o que Deus vai fazer, é o que Deus fez comigo ontem. Aleluia, eu estou animado. Verso 45, bem-aventurada a que creu. Veja bem, lê devagar. Bem-aventurada aqui, a que creu. Porque aquela que creu, se ela creu, serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Não está escrito só que ela é uma bem-aventurada por ser Maria, e então será cumprido. Não, não, não. Será cumprida na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê e continua crendo. Continua crendo. Um dos segredos que eu tenho aprendido, e Deus tem me ajudado, é guardar no meu coração e proteger aquilo que Ele tem colocado. Se você não guardar e proteger, o inferno tira essa força de você, ele tira a promessa, ele tira do teu coração. Por quê? Os geradores de incredulidade estão do lado de fora, desde que a gente acorda. Vai desligar, ele desliga a nossa crença, não tem como. Deus trabalha com crença e vai até o final. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo que momento eu estou passando. Mas não faz sentido, e eu não vejo nem de perto a concretização. Eu sei o que você está vivendo, porque eu também vivo, todos nós vivemos, mas quando se trata de cumprir o que Deus falou, é com Ele, a nossa parte é continuar crendo,
alimentar essa crença, guardar essa crença, guardar no nosso espírito. Você está vivo nessa manhã, não está? Bem-aventurado, abençoado aquele que creu. Então eu dei condições a Deus de cumprir a sua promessa. Eu não posso abortar propósitos de Deus, cara. Guarda isso nessa manhã. Deus tem colocado propósito para a tua vida. Não aborta ele, porque pelo simples fato que eu estou olhando ao redor e eu estou concluindo naturalmente. Isso jamais acontecerá na minha vida. Eu já tive várias experiências no passado, de também conviver, e agora convivo com umas também que estão na minha frente, mas eu já tive a oportunidade de dizer, isso jamais acontecerá. Eu vi um milagre de Deus acontecer, e portas sendo abertas para cumprir o propósito. Diga aleluia nessa manhã, porque eu percebo no meu espírito, que a igreja tem convivido, com propósitos, situações que Deus tem falado, mas ela está quase sepultando isso, quase. Eu percebo isso no meu espírito. Ela não sepultou ainda, mas está quase. Já foi lá na funerária, já viu o caixão. Só está faltando vir o táxi do além, para pegar, botar lá dentro e sepultar propostas de Deus que Ele tem colocado, compartilhado contigo. Eu falei para vocês que no mês de julho eu vou falar sobre o fim dos tempos. E eu quero comentar algumas passagens, várias situações para a gente alimentar a igreja com essa certeza de que Ele está vindo, obviamente, né? Que a gente precisa falar sobre isso, mas também guardar o nosso coração, porque uma passagem que me impressiona muito, está lá em Lucas 18, a gente vai falar sobre isso, numa das quintas-feiras, é que Jesus disse assim, quando eu voltar, eu vou achar fé sobre a face da terra? Ele não está falando no mundo não, porque no mundo não tem fé, não conhece a verdade. Ele está falando sobre a igreja, ele está falando sobre a sua igreja. Eu acharei fé, acharei alguém que continue crendo, porque os dias vão piorar, em termos de geradores de incredulidade, por tudo que nós estamos vivendo, vão piorar, porque essa é a força do inferno, é chegar para mim e jogar esse balde de água fria, para que eu não continue crendo no que Deus falou comigo. Eu estou levantando nessa manhã, nós vamos quebrar, vamos passar aquela navalha no pescoço dos demônios, que estão declarando que essa situação na tua vida jamais acontecerá. Está escrito, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus não brinca com a sua palavra, Ele é a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela trará o resultado pela qual ela designou. Na vida de quem? De todo mundo? Não, na vida daquele que crê. Você tem que aprender a guardar, a proteger o teu coração com palavras que Deus já te empenhou. Eu também, coletivamente, como igreja, pessoalmente, eu e a Deise, porque senão a gente não chega. Nós vivemos um fracasso ao nosso redor de imagens, de prejuízos, de derrotas, de falência, de doença, o tempo todo ao nosso redor, só para quebrar a herança que nós temos de promessa de Deus na nossa vida. Como se a gente fosse mais um na multidão. Não sou mais um na multidão. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu fui resgatado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura, eu sou filho dele, eu participo da herança dele, e o que ele falou é verdade, a despeito de tudo que eu sinto, de tudo que eu vejo, que está ao meu redor. Vai ter que lutar. A igreja que vai chegar é a igreja viva, que luta, é o bom combate da fé, é o bom combate de continuar crendo. E um dos sinais do fim dos tempos é a apostasia. As pessoas estão largando, elas estão deixando de crer, não tem mais aquele coração vivo, cara, aquele coração fervoroso, aquele coração que queima, está perdendo isso. Por quê? Porque o que está do lado de fora não tem notícia de boa de nada, e não tem mesmo, o mundo não tem esperança de nada. Até parece que Deus vai chegar para mim e falar: Elinho, do jeito que o mundo está, eu não tenho condição de te ajudar. Até rimou, viu? É brincadeira, gente.
Mas é isso que o inferno quer que a igreja conclua. Estou fora. Diga aí, estou fora. Eu creio que nessa manhã também o Espírito Santo está te trazendo uma lembrança aqui. Você voltar a pegar firme aquilo que Deus falou contigo. A não abrir mão, a não desistir. Não desista. Nós não somos daqueles que desistem. Só a Martinha está feliz. Eu vou terminar lendo contigo Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, para você entender a força disso aqui. Nós vamos ler o verso número 35. Não abandone, não largue, Elinho, portanto, a tua confiança, porque ela tem recompensa, está escrito, ela tem grande galardão. Aí você vê, porque se você ler esses dois versos que nós estamos compartilhando, dá uma lidinha, você vai perceber a nossa posição, a nossa colaboração. Eu tenho visto aí o pessoal dizer, não, Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada, como se crença fosse alguma coisa assim. Não, eu creio. É mesmo, é? Se você diz que você crê, você vai ter que fazer um bom combate no teu coração, porque o inferno vai querer tirar essa palavra. Você não tenha dúvida disso. Então não é algo assim, simplesmente porque eu digo que eu creio e tudo acontece na minha vida. É mesmo. Eu posso dizer que eu creio, mas aquela palavra que ele já falou para mim já está enterrada há muitos anos. Nós estamos decapitando os demônios. Eles não querem que eu e você saibamos disso. Olha o que está escrito. Está escrito assim: você não abandone a sua confiança. Não abandone, porque ela tem grande recompensa. Está com base em eu abandonar ou não, para ver a recompensa. Aí o Espírito Santo já fala para mim e para você nessa manhã. Eu vou te falar, Elinho, por que você não pode abandonar? Porque isso aí acontece mesmo. Olha o que acontece no verso 36. Com efeito, você tem necessidade. Gente, se está falando que tem necessidade, não é algo opcional aqui não, hein? Eu e você temos necessidade de quê? Perseverança, paciência, a mesma palavra no original. E tem a ver com tempo. Se fala sobre perseverança, sobre paciência, está falando sobre um tempo. Sobre aquilo que bate todo dia. Olha aí, o pessoal na tua casa está pior, hein? Ih, olha lá como é que está bebendo mais. Ih, olha aí, está assim, está assado. E aquilo ali batendo todo dia na tua frente, cara. Batendo todo dia. Você pensa que você vai fazer aquela viagem que você quer? Você pensa que você vai morar fora, como está aí? Deus colocou no teu coração isso, cara, de você e tal. Quebra, Jesus, nessa manhã os demônios que falam, quebra. Ai, quebrando. O efeito tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus também está na espera. Abraão, vou te dar um filho. Eu já estou velhinho, ela também, desse mato não sai cachorro e tal. Já quebrou os neurônios, né? Daqui não sai. Eu, por velhice, eu já não tenho esse menino. E o menino só veio 25 anos depois. Deus honrou ou não honrou a sua palavra? Mas pastor, não era como eu queria. Esse é um detalhe. Não é como a gente quer, é como deve ser. É segundo a proposta dele. Nós somos dele, tem que ser como ele quer. O grande estrago da igreja que fica lá na goela é porque a gente quer da nossa maneira, como tem que ser e tal, e não é assim que funciona. Mas uma palavra empenhada, ela se cumpre na vida daquele que crê e continua crendo. Você tem necessidade, Elinho, de perseverança, agarrar essa confiança de maneira contínua, para que, havendo feito a vontade de Deus, aí sim, você vai alcançar a promessa, ela vai chegar. Tem ou não tem a nossa colaboração? É isso aí. Eu quero orar agora no final, para a gente desenterrar, se de repente você enterrou, ou se está quase sendo sepultado, a gente vai mandar o Zé do Caixão embora.
E você vai voltar a abraçar de novo. Vai para casa essa semana. Vai lá, dobra o teu joelhinho com o Espírito Santo. Deixa ele aquecer de novo uma promessa que ele já te empenhou há alguns anos. Eu estou falando por mim mesmo, cara. Eu não tenho ninguém que bata nas minhas costas para dizer assim: Elinho, eu vou te animar. Não, eu estou igual Davi lá. Depois de ter queimado a cidade inteira, eles tinham saído para a guerra, estavam cansados. Os inimigos levaram todos os seus familiares. Está escrito lá que eles choraram igual uma criança. Pode chorar, não tem problema não, chorar é legal. Mas ele está escrito lá que Davi se reanimou no Senhor. Não tinha ninguém para reanimá-lo. De um modo geral, não tem ninguém que bata nas tuas costas para te encorajar. Sabia? Nós temos que aprender a fazer isso com o Espírito Santo. Naquilo que ele falou comigo, ele não falou com outra pessoa, ele falou comigo. E você sabe o que está escrito aí, já até fechou, no 38. O justo viverá por continuar a acreditar. Fé não é fé de um dia. É uma jornada, é um comportamento que prova a minha fé de maneira contínua. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. No verso 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma, da nossa vida e das promessas de Deus e de todo o propósito que Ele tem para contigo. Pastor, mas não é mole. É claro que não. Por isso tem um combate. É assim mesmo. Quando Paulo declara: completei a carreira, guardei a fé, eu fiz o bom combate, pensa aí. Mas o trabalho de Deus é conversar contigo e botar tudo no teu coração. Se não for como Maria, bem-aventurada é a que creu, as coisas não se completam, não serão cumpridas. Por mais lindas e poderosas que sejam, a questão não é a minha pessoa, nem a sua. É a questão de eu continuar crendo, abraçar essa verdade, alimentá-la, protegê-la contra os espíritos de incredulidade, as ameaças, aquilo que está ao nosso redor, todo dia falando. É o inferno, ele fala todo dia, de uma maneira ou de outra, para mim e para você. E a gente tem que se alegrar nele, guardar aquela palavra: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Tem um momento de cumprimento de promessa, de repente está mais perto do que você imagina. Vamos ficar de pé nessa manhã, glória a Deus. Pastor Rodrigo faz uma oração aqui nessa manhã. Aleluia. Quantos pegaram isso aí? Gente, eu estou falando com o meu coração, porque ontem Deus falou. Estou trazendo esse. Depois a gente pode conversar mais, mas eu sei o que está acontecendo. Eu percebo isso no mundo do espírito, sabe? Você tem que entender, porque é assim mesmo, é um combate. O inferno está batendo demais na igreja em relação a deixar de acreditar. Deixar de acreditar, cara, estou fora. Não, mas eu creio que Jesus é Senhor. Eu não estou falando sobre isso, porque isso aí você crê mesmo. Eu sou uma nova criatura, eu e você também. Mas é o trabalho que Ele quer fazer na tua vida, são as propostas que Ele vem colocando. Mas pastor, é difícil. Não estamos falando sobre isso, gente. Não haverá impossíveis em todas as suas palavras, promessas. Diga aleluia nessa manhã. É isso aí. Amém. Glória a Deus.